Quero convidar você para abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 13. A gente vai estar lendo junto. 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero falar com vocês sobre algo que o Senhor já há algum tempo tem me falado já. Eu já tenho compartilhado com o pastor Elton várias vezes sobre o que está no meu coração nesses dias. E andando, né, nesse fim de semana, junto com o presbitério ali, a liderança, a gente passou um tempo junto, né, só confirmou ainda mais aquilo que estava no meu coração, né. Então, assim, eu quero trazer para vocês essa mensagem, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Caso você estiver sem Bíblia, você pode estar aqui acompanhando a projeção, né. Já pega a sua agenda, pega a sua caneta para escrever, para anotar. Sempre importante, né, a gente estar ali, porque às vezes você vai no GC, quando você anota, né, você chega lá no GC e, eu tenho algo que eu escrevi aqui, queria compartilhar. Isso ajuda, né? Ajuda a gente a trazer uma edificação, uma conversa, né? É tão bom. Então eu quero ler com vocês. Como eu pedi essa manhã, a gente vai voltar um versículo para trás, porque eu quero pegar essa última frase aqui. Lembrando que a gente está lendo uma carta, então a carta não tem capítulo e não tem versículo. Então isso faz parte do contexto. Paulo vai dizer assim, a parte B desse versículo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então guarda essa frase aí no teu coração. E eu passo a mostrar-vos para vocês um caminho sobremodo excelente. E aqui entra na nossa leitura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Querido, você já deve ter ouvido esse texto na voz do Cid Moreira alguma vez na tua vida, né? Cid Moreira, ele gosta de narrar esse capítulo, né? Ele tem uma voz bonita, uma voz grave, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos... né? É bonita a voz do Cid Moreira. E é muito lindo, na verdade. O texto é muito bonito. O texto é muito bonito, é poético, né? É poético. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esse tema aqui. Eu quero compartilhar com vocês algo que já faz um tempo que Deus está me instigando
e que Deus está tratando comigo há muito tempo, que é o caminho do amor. Lembra que a gente leu lá? Eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Então eu quero falar com vocês sobre isso, sobre o caminho do amor. A gente vai entender um pouco algumas coisas através desse texto, porque às vezes a gente olha para esse texto, ele é bonito, ele é maravilhoso, e é algo tão maravilhoso de falar sobre amor, mas às vezes a gente não tem o contexto das coisas. E aí quando foge um pouco do contexto, a gente não entende a profundidade do que a gente acabou de ler. Então eu quero trazer para vocês o entendimento de onde isso foi escrito, para quem que foi escrito, por que foi escrito. E aí quando chega nesse capítulo vai fazer mais sentido ainda você entender o que você leu. Porque, amados, primeiramente, obviamente, essa carta foi escrita para uma igreja. A igreja de Corinto. A parte óbvia, né, dessa questão foi escrito para uma igreja. Para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja onde Paulo começou um trabalho ali, ganhou almas para Jesus e estabeleceu, né, um trabalho. Uma igreja naquela cidade. Uma cidade muito importante na sua época. Corinto era uma cidade extremamente importante, uma cidade, né, muito idólatra, de culto pagão, tantas coisas aconteciam lá, mas Paulo foi a essa cidade, chegou lá como missionário, como apóstolo, ganhou alguns discípulos e ali estabeleceu uma igreja. Então Corinto é uma igreja que estava no coração de Paulo, era uma igreja que Paulo tinha muito carinho por essa igreja. Então quando a gente começa a entender um pouco mais, eu quero falar um pouco sobre o contexto da igreja de Corinto, para a gente pegar algumas coisas importantes. Quando você vai analisar, desde o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito dom. Muito dom. Uma igreja de dons. Uma igreja que tinha muito dom. A gente vai ler, o próprio Paulo vai escrever sobre isso. Você vai lá para o primeiro capítulo, Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Você vai ver Paulo falando, olha, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha o versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja que não faltava nenhum dom. Né? Uma igreja top, né? Não faltava nenhum dom. A gente vai ver isso mais para frente também, né? Como os dons espirituais, uma igreja que tinha muito profeta, uma igreja que tinha muita gente que, né, orava em língua, que, né, era uma igreja que não faltava nenhum dom. Mas só que não demora, Paulo ele escreveu essa carta para trazer correções. Paulo escreveu essa carta para trazer correções para a igreja. Porque havia muita coisa acontecendo lá. Ele precisava confrontar. Então quando você vai entendendo um pouco do contexto, não demora muito já. Lá no versículo 10 já vai ter alguns problemas que a gente vai começar a ver agora. O primeiro problema que a igreja de Corinto estava passando: divisões. Divisões. O primeiro problema que Paulo vai tratar já de cara são as divisões. E no versículo 10 desse primeiro capítulo, só avança a leitura, vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Paulo estava sendo informado, né? Olha que interessante isso. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Até aqui. Então já estava havendo divisões, né? A gente vai entendendo claramente. Grupinhos, panelinhas que estavam acontecendo dentro da própria igreja. Né? Se a gente fosse trazer um contexto para o nosso tempo aqui, é como se fossem setores divididos. Né? Setor azul, setor verde, setor branco, setor amarelo. Né? Cada um com o seu grupinho. Né?
Ah, eu sou de Ezequias, eu sou do pastor Elton, eu sou do Cristiano, eu sou do Mateus, eu sou do, né, enfim, do irmão José, da Manata, e assim, né. Esse é um dos problemas, amados, que nós precisamos ter muito cuidado. E o pastor, ele sempre enfatiza muito isso dentro das nossas reuniões, que nós precisamos trabalhar juntos, sempre. Trabalhar juntos sempre. Sabe, amados, a gente trabalha de setores, assim, pela organização da igreja, né? Isso ajuda a facilitar o trabalho. Mas você tem que entender que a igreja é uma só. É uma só. Então, amados, esse é um dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando, as divisões. E não estavam conseguindo andar junto, né? Porque quando já tem grupinho, você só anda com aquele grupinho ali, né? E esse é um problema. Por que há divisões? Porque falta amor. Você vai entender por que o amor, a gente leu isso ali. Por que tem divisão? Porque falta amor. Porque falta amor. Se você não consegue andar junto com o teu irmão, é porque o teu coração não está em amor. Já é uma identificação clara, você não está andando em amor. Se você não consegue lidar com teus irmãos, não consegue chegar na igreja, olhar nos olhos dos teus irmãos e dizer a paz do Senhor, há algo errado, algum problema com você. Você pode perceber, né? O pastor sempre faz isso, a pastora, né? Vai saindo, cumprimentando a igreja, vai olhando, vai abraçando, né? Porque, querido, a gente tem que ter esse relacionamento, né? Olhar nos olhos, aí, como é que você está? Você está bem? Dá um abraço. Não só chegar e ir direto no teu grupinho do GC lá, né? E já só abraçar o teu grupo. Só ir para o teu grupo. Isso aí já é uma divisão. Vai lá nos outros setores, vai lá, conversa com os outros líderes, participa do que está acontecendo. Aí, pastor Henrique, como é que está lá? E aí, Mateus, pô, já sei como é que está, que bênção. Sabe, esse coração nós temos que ter. É o caminho do amor. É o caminho do amor. Ei, Ezequias, pô, que bacana, cara. Semana eu vi a tua comunhão lá, pô, foi tão legal, né? Pô, quanta gente estava lá, comunhão, o que vocês fizeram lá essa semana? Ah, pô, show de bola. Uma hora eu quero fazer uma visita lá, quero estar lá contigo, quero ver, quero aprender com você. Sabe, amados? A gente tem que cuidar, porque a divisão, ela vai entrando sorrateiramente na igreja, sorrateiramente. É uma coisa que acontece sem você perceber às vezes. Sem você perceber, daqui a pouco você já está dividido com alguém. E o pastor ontem estava lendo, ontem, né? Lendo lá 1 Coríntios capítulo 12. A gente fez um tempo devocional ali, né? E fala sobre a unidade da igreja. Todos nós somos o corpo. Existe o pé, existe a mão, existe o olho, existe cada um, né? Mas independente do que você é, o corpo é um só. Eu estava falando com o Du, quando eu estava na praia, sentado lá com ele, falando do Du lá né? A gente estava trocando uma ideia sobre como é que está a escola, né? E a gente chegou nesse assunto aqui, né? A gente falando, sabe, a igreja brasileira hoje ela tem um grande problema. A gente não consegue andar junto. A igreja brasileira, a gente fala muito sobre transformar o Brasil. Mas eu comecei a entender e orar por isso, sabe? Para nós conseguir. Só que cada um está lutando pelo seu próprio espaço. Sendo que a igreja deveria lutar junta. E cada um está lutando sozinho. Eu estava hoje aqui conversando na hora do almoço, né? Será que a gente vai ter que passar por uma perseguição para a igreja começar a ser unida? Será que Deus vai ter que levantar uma forma brusca para tratar com a gente, para a gente conseguir andar junto de uma vez? Né? Será que vai ser necessário isso? Porque, amado, o Brasil, né, a gente falou aqui no curso Discipulado Fácil, amados, é um horror o número de denominações que existe na nação brasileira. E todas essas denominações, igrejas que nascem, são igrejas que nascem de divisões. É um que não concorda com a visão do pastor, vai lá e abre outra igreja. Aquele que não concorda com aquela igreja já vai abrindo outra. E assim a igreja se fragmentando em vários. Divisão. Uma estratégia de guerra, né? Dividir para conquistar.
Estratégia de guerra, você divide para conquista. Isso é uma coisa antiga. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por que o caminho do amor? Porque, em primeiro lugar, amado, você vai andar com pessoas imperfeitas do teu lado. Eu sou uma delas. Você vai andar com pessoas imperfeitas do teu lado. E se você quiser buscar perfeição, então, querido, aqui você não vai encontrar. Amém? Se tiver alguém perfeito aqui, então, né, é só Jesus. Nós somos imperfeitos, querido. Se você não souber lidar com isso, vai ficar complicado andar junto. Então a divisão, ele é o primeiro ponto que Paulo já vai ter que tratar. Paulo gasta algum tempo aqui escrevendo sobre isso, a imaturidade da igreja com relação a isso, né? Outro ponto que a gente vê também, que olha a igreja de Corinto, né? Segundo, primeiro a divisão. Segundo, impureza sexual. Paulo vai tratar sobre isso. Você vai lá para o capítulo 5. Lembra, estamos falando da igreja, tá? É uma carta escrita para uma igreja. Então, olha só, capítulo 5, desse 1 Coríntios, né? Versículo 1. Geralmente, olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. É como se a gente falasse assim, nem no mundo, né? Isso está acontecendo. Nem as pessoas do mundo estão fazendo isso. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Geralmente se ouve, né? Ou seja, não é uma coisa que estava acontecendo assim, estava acontecendo meio constante. Geralmente estou ouvindo, Paulo está dizendo que existe no meio da igreja a imoralidade. E coisas tão imorais que nem os gentios fazem. Nem as pessoas que estão no mundo estão fazendo. Olha só, né? Aqui fala de alguém que estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Paulo vai dizer, puxa, vocês nem vão confrontar isso aí. Está dizendo aqui, vocês andam ensoberbecidos, orgulhosos. Por que isso acontece, querido? Outra falta de amor da igreja. Muitas vezes a nossa geração começou a tratar a correção como algo ruim. A nossa geração hoje, né, é tão ferida, é tão machucada, que se você repreende ela, ela fica magoada. É uma geração de muitas feridas. E a correção, ela é parte do ensino bíblico, a correção. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. Só que a igreja aqui não estava corrigindo esse irmão aqui. Eles estavam vendo o que estava acontecendo, mas ninguém estava fazendo nada. Ninguém estava chamando esse irmão para um confronto. E aí, cara, o que tu está fazendo? Você está doido? Você precisa se arrepender disso aí. Ninguém estava fazendo isso. Todo mundo estava ensoberbecido, nariz empinado, não estou enxergando. Né? Estou fingindo que eu não sei do que está acontecendo. Por que isso, amado? Por falta de amor. Quando você olha o pecado e você deixa a pessoa, né, vai para o inferno, né? Então, se ele quer ir, vai. Isso não é o caminho do amor. O caminho do amor, ele vai atrás para corrigir, para trazer, olha, você precisa se arrepender. É claro, se a pessoa ela continuar, não, eu não quero. Você fez a tua parte. Você quis ajudar. O problema é quando não tem nada para você, você não conversa, não fala nada, finge que não está vendo. Então aqui Paulo está dizendo, puxa, não tem ninguém. Não tem ninguém que possa tratar isso. Não tem ninguém na igreja que possa tratar isso. Glória a Deus que a gente anda no trabalho do discipulado, né? Que a gente pode, no 1 a 1 aqui, conversar, né? Ter o tempo para falar sobre as coisas. O discipulado, entre muitas coisas, é um momento também de confronto. Discipulado, entre muitas coisas, é um momento de você ensinar, de você, né? Ó Jesus. Mas também o discipulado é um momento de confronto. Meu discípulo sabe bem disso, né? Meus discípulos sabem bem disso, né? E eu sei também porque eu tenho um discipulador que dá ali em mim, né? Confronta. E deixa eu falar uma coisa, querido. Muitas vezes a gente não quer ser corrigido, fica machucado, chora, né? Sabe, nós aqui que somos pais, né, temos os filhos.
Eu falo por mim, né? Que eu tenho minhas filhas. Amado, eu já dei algumas varadinhas nas minhas filhas já. Né? Aqui a Maria aqui está me olhando. Eu já corrigi elas. O quê? Você fez isso? Sim, meu querido, fiz, sim. Primeiro lugar, porque está na Bíblia. Use a vara para corrigir seu filho. Hoje eu estava lembrando, né? Eu estava na escola, na Real School, né? Fazendo uma palestra com os professores. Eu lembrei da frase da diretora Miriam, né? Que ela fala, hoje tem muito pai banana. Uma diretora da escola, tá? Não é nem da igreja, estava numa palestra de professores. Ela só falou isso, hoje é muito pai banana. E que os filhos chegam e dão tapa na cara do pai. E o pai fica lá assim, ó, quietinho. E é verdade, muito pai, muita mãe banana. Que não querem corrigir seus filhos. Senta em cima, né? Faz o que querem. Ah, não, eu amo eles. Não ama nada desse jeito, querido. Você está entregando teu filho para virar um marginal? Deixa continuar assim para ver onde é que vai parar. Se hoje está dando um tapa na cara, amanhã ele já está agredindo um policial, já está batendo no... Né? Vai. Querido, a gente tem que entender essas coisas. A correção, ela é um caminho do amor. Não dá, querido, para se tornar dodói no reino de Deus. Quem é dodói no reino de Deus não cresce. Quem é muito dodói não cresce. Eu falo isso para você, quem é dodói não cresce. Mas quem aceita a correção, o Provérbios fala disso, aceita a correção, essa pessoa é curada. Então, amado, é o caminho do amor, não adianta, meu irmão. Nós temos que ter posicionamento. Ninguém está falando aqui de espancar nada, não estamos falando de correção, o amor para corrigir. Eu falo porque meu pai já pegou a cinta e já deu em mim. Meu pai já deu uma cintada em mim, né? Quem já apanhou em casa aí? Bom, eu já apanhei, meu querido. Meu pai já... Tem. Querido, deixa eu falar para você. Quem aqui... Eu falo a verdade. Eu nunca odiei meu pai por causa disso. Hoje eu, na condição de pai, eu olho para o meu pai e vejo, pai, muito obrigado. Eu agradeço porque eu apanhei. E eu merecia também. Eu merecia ser corrigido. Eu sei que ele fez aquilo para me corrigir. Entende? Eu sei. Na hora aquilo dói, né? Porque o filho chora, né? Mas daqui a pouco ele entende. E quando ele se torna um pai, uma mãe, daí ele tem a visão do pai. Ele, agora eu entendo porque o meu pai fez isso. Né? Então, amado, faz parte. Só que a igreja de Corinto aqui, estava nem aí, o irmão pecando, estava se ouvindo por aí tudo que estava acontecendo e ninguém estava tratando nada. Ninguém estava corrigindo, ninguém estava ferida aberta ali, todo mundo, não, vamos para o culto. Né? É isso que estava acontecendo na igreja. Outro ponto que estava acontecendo na igreja, litígios, ou contendas, conflitos de interesses, né? Coisas judiciais, de justiça, né? Estavam, olha só no capítulo 6, eles estavam entrando em litígio. No versículo 1 vai dizer, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, presta atenção, olha só. Vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que estava acontecendo aqui, né? Um irmão estava processando o outro. Eu vou te processar. Chamava, né? Vamos usar ali. E um advogado entrava em litígio. Ia para juiz, começava aquela briga, aquela demanda, por causa de terra, por causa de dinheiro, por causa não sei do quê. Tanta coisa ali acontecendo. Mas um estava indo contra o outro. E Paulo está dizendo, puxa, será que vocês não conseguem conversar ali entre vocês mesmos para resolver o problema?
Será que não tem ninguém na igreja que consiga fazer isso? Mediar uma conversa? Tem que ir diante de um incrédulo para chegar lá e trazer vergonha para a igreja? Porque, né, os juízes olham para aquela situação e, né, imagina, né, puxa, aquela igreja lá está quebrando o pau lá dentro, né? Os caras não conseguem se entender. Eu tenho que resolver um problema entre eles. É isso que estava acontecendo na igreja. Por que isso? Por causa que não tinha amor. Eles não conseguem, sabe, Paulo está dizendo assim, olha, era melhor que você sofresse o dano, que você sofresse a perda. Era melhor que você perdesse. Era melhor que você, né? Tá bom. Vamos ficar em paz. Né? Eu te perdoo. Vai em paz. Mas não, eles estavam querendo brigar. Brigar na justiça. Por cada centavo. É assim que estava, irmão. Olha só. O tamanho do problema que Paulo está tendo que lidar com essa igreja. Só até aqui eu já falei de divisão, impureza sexual, litígio. Aqui vai falar também sobre fornicação com prostitutas. É pesado, querido, mas é verdade, está escrito aqui. Você vai ver aqui, capítulo 6, no versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou de prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o problemão que né? Irmãos que estavam se envolvendo, né, na prostituição. E aqui entra várias coisas, né, querido? Porque a prostituição hoje em dia, ela não é só o fato de você pegar e ir num lugar. Hoje você pode estar dentro de casa, se prostituindo. Basta ter um celular na mão. Computador, né? Basta um computadorzinho, uma tela do celular, você pode entrar em muitas coisas. E ali já é uma prostituição. E Paulo está falando sobre isso, foge da impureza. Paulo está falando, olha só que forte isso, que nós somos o santuário, né? Quem nós somos? O santuário do Espírito, o templo do Espírito. E outra coisa que Paulo vai dizer, que nós não somos de nós mesmos. Esse tempo atrás começou um grupo feminista a dizer assim, meu corpo, minhas regras. Né? O grupo feminista começou a dizer por aí, meu corpo, minhas regras. Começou aquela bobazeira, a favor do aborto, tanta coisa, né? A Bíblia está dizendo que o nosso corpo tem um dono. O teu corpo não é teu. Entendeu isso? O teu corpo não é teu. Porque Jesus comprou até o teu corpo. Essa carcaça nossa aqui é dele. Que um dia ele vai glorificar. Um dia esse corpo vai ser glorificado. Mas hoje é uma carcaça que morre, que apodrece. Mas a Bíblia fala que esse corpo corruptível vai se transformar em um corpo incorruptível. Então isso vai ser naquele dia quando ele vir. Só que entenda isso, o teu corpo pertence ao Senhor. Como nós temos usado o nosso corpo para a glória de Deus? Ou usando para prostituição, para pecados sexuais de diversas formas. Se você anda no amor, no caminho do amor, querido, você não vai fazer isso. Só que a igreja ela não estava entendendo isso. Eles estavam se depravando. A igreja estava vivendo uma depravação. Isso, amado, é algo terrível para a igreja de Corinto. É o que está escrito para a igreja de Corinto, mas pode trazer às vezes para os nossos dias também. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Paulo vai falar também
Outra coisa que ele vai tratando, entre várias outras, né? Sobre a ceia do Senhor. Isso o pastor falou semana passada, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque o pastor já ministrou muito bem. Mas a ceia era uma outra coisa que Paulo teve que lidar. Porque a ceia, lá na igreja de Corinto, já tinha virado uma baderna. A gente vai dizer aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A gente conhece o texto, né? Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo. Não vos louvo. Por quê? Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Por quê? Porque antes de tudo estou informado. Mais uma vez Paulo está dizendo, eu estou informado. Né? Paulo estava bem informado sobre a igreja. Que haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Mais uma repreensão que pode ter que dar. É a correção, lembra da correção que eu falei? Paulo não está fazendo vista grossa para a igreja. Paulo está corrigindo. Paulo não está fazendo nenhuma vista grossa para os pecados que estão acontecendo lá, para os problemas. Paulo está corrigindo. Nisto que vocês estão fazendo, eu não vos louvo. Porque Paulo está dizendo assim, olha, vocês se reúnem não para o melhor, mas sim para o pior. Então, dizendo, né, o pastor já falou isso semana passada, a gente teve a ceia aqui, foi tremendo, glorioso aquela palavra. Porque os irmãos, irmão, estavam até se embriagando, né? A gente hoje toma um cálicezinho aqui, né? Bem pequenininho. Mas eu acho que naquela época estava virando um garrafão mesmo, né? Um garrafão e... Imagina você, amado, líder de GC, né? Lá no teu grupo, no teu GC de comunhão. Imagina se fosse, né? Só para a gente entender, né? Um líder lá, embriagado lá no meio do... Vai lá para a rua e começa, eita! Aí o vizinho que está lá olhando aquele líder, puxa, ele me convidou para ir na casa dele, mas eu não sei se eu quero ir ali não, né? O cara está doido, olha lá que estão brigando lá dentro do GC, estão bêbados, o que é isso? Coisa feia. Porque, amados, isso, imagina, né, a visão do mundo para a igreja de Corinto, olhando para aqueles irmãos bêbados, brigando, uns lá passando fome, né? E como é que foi o GC de começo da semana? Foi top ou não foi? Comeram todo mundo? Ou alguém passou fome? Não, né? Todo mundo comeu, né? Encheram a barriguinha. A gente viu as fotos, sabe que estava tudo top. E é por isso, amado, para a gente trazer essa essência, que todos nós podemos contribuir de alguma forma. Às vezes um faz um cachorro quente, o outro leva uma pizza, outro faz um churrasco, não importa o que for. Mas é legal a gente estar junto, porque a comunhão traz cura. Você sabia disso? Só pelo fato de você andar junto, cura você. Eu falo isso constantemente, né, com os meus discípulos. Só pelo fato de a gente andar junto já traz cura. Eu não preciso falar nada. Só pelo fato de a gente andar junto já cura. A comunhão traz cura. É por isso que alguém que anda dividido, alguém que anda sozinho, é uma pessoa ferida. Começa a andar junto com os teus irmãos para tu ver se tu vai andar ferido. Você vai ser curado. Você vai ser curado. Só pela comunhão dos santos. E aqui, amados, é algo importante para nós entender. Porque eles não estavam andando no amor desse jeito aqui. Estavam deixando pessoas passar fome, estavam deixando pessoas, né, aqui sem comer nada. Pessoas aqui estavam se embriagando, passando vergonha. Em vez de se encher do Espírito Santo, estavam se enchendo de vinho, literalmente. Né? Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas aqui eles realmente estavam invertendo o versículo. Né? Estavam vazios do Espírito e cheios de vinho. Né? Então assim, amados, é isso que estava acontecendo. Outro problema que Paulo teve que tratar é sobre a ordem nos dons espirituais da igreja. Do capítulo 12 ao capítulo 14, tem muita coisa escrita ali, eu não vou ler. Né? Porque senão vai tomar muito tempo. Mas é uma igreja que tinha muitos dons. Paulo começa a tratar sobre os dons espirituais. Olha, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Daí ele começa a falar sobre os dons do Espírito, né? Tudo aquilo, vai explicando. Paulo vai trazendo uma organização, porque a igreja já estava virada numa bagunça. Né? No meio do culto, era quem queria profetizar, orar em língua, e isso e aquilo. Paulo, opa, peraí. Quando você for orar em língua, ore no máximo com 2 ou 3 pessoas, senão fique calado. Se não tem alguém para interpretar, fique quieto. Quando um profetiza, vai um, depois vai o outro.
Né? Imagina o culto como é que não estava, né? Um querendo falar mais que o outro, né? Um mais, aquela berraceira toda, né? Parecia talvez um culto avivado, mas não tava, ninguém estava entendendo nada. Aí entrava um incrédulo no meio desse culto, olhava para aquela coisa toda, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Paulo até fala sobre isso. Quando o incrédulo entrar no meio de vocês, ele não vai entender. Quando alguém que é descrente, alguém que não entende o que está acontecendo, ele vai olhar para isso e vai achar que vocês estão loucos. Realmente, vai achar que a gente está louco. Imagina você lá no teu GC, começa a orar em língua, né? Aí entra um visitante, começa a olhar para aquela cena, o que esse cara está fazendo? Paulo vai dizer assim, ó, é melhor que eu fale 5 palavras compreensíveis, do que falar 1000 palavras em língua que ninguém vai entender. Então a gente tem que saber usar os dons. Quando você não anda do caminho do amor, parece que é uma coisa querendo mostrar quem é mais espiritual, né? Ah, eu sou um profeta. Ah, eu sou tenho revelação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E um fica querendo, né, mostrar quem é mais espiritual na igreja. Isso não é o caminho do amor. Porque, em primeiro lugar, você entende qual é o propósito do dom? Você sabe qual é o propósito do dom? Primeira coisa que você tem que entender, o propósito do dom é a edificação da igreja. O dom não edifica você, o dom que você tem não é para edificar você. O dom que você tem é para edificar o teu irmão. Se você tem um dom que você só quer se mostrar com ele, você não está andando no caminho do amor, você está querendo se aparecer, né? Literalmente. Se o dom que você tem não é para ajudar teu irmão a crescer, que edificação é isso, é levar o teu irmão à maturidade, é levar o teu irmão ao crescimento, é levar o teu irmão a entender o evangelho. Edificação. Quando Deus usa alguém para profetizar, Ele usa para trazer edificação. Ele não usa para, quando você está orando em línguas, né, e alguém interpreta, Ele usa aquilo lá para que haja edificação. Então a igreja estava virando, né, um problema muito grande. E lá no final do capítulo 14, versículo 39 e 40, quando Paulo fecha esse assunto, ele vai dizer assim, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Bom, procure. E não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. Então Paulo estava tendo que corrigir isso. Olha, vocês estão se perdendo um pouco nos cultos aí. Decência e ordem. Outro ponto que Paulo vai ter que tratar é sobre heresias e falsos ensinos dentro da igreja. O 7º, né? 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui do versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que está acontecendo? Estão afirmando dentro da igreja que não há ressurreição de mortos. Onde é que saiu isso? Dentro da igreja. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então Paulo está trazendo a lógica do assunto. Se não tem ressurreição, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então a gente está pregando em vão aqui. Falando que Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou. Né? E vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o ensino que estava vindo da igreja. Não tem ressurreição. Morreu, acabou. Né? Era assim que eles estavam falando. Falsos ensinos, heresias. Deixa eu perguntar para você. Será que está acontecendo isso nos nossos dias hoje também? Querido, tem muito falso ensino entrando na igreja nesses dias. Muito, 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 muito. Está faltando para muitos a capacidade de identificar o que é. Mas tem muito, principalmente a questão da hipergraça, né? Que está rondando o Brasil. É uma graça que não gera arrependimento nenhum. É uma graça
que faz você ficar na tua vida do jeito que você está, e Deus, Ele te ama, mas não tem a correção. Então está se pregando muito isso, e há uma geração toda sendo varrida por essa teologia. Existem, amados, várias outras teologias, heresias acontecendo. Só que essa heresia estava nascendo dentro da própria igreja de Corinto. E Paulo está tendo que confrontar isso. Paulo está tendo que falar, olha, como é que vocês podem entender uma coisa dessa forma? Porque se Cristo ressuscitou, então a gente está pregando em vão. Nossa vida, a gente é o mais infeliz de todos os homens. Mas lá no versículo 20 ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Diga amém. De fato Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Cristo ressuscitou, querido. Essa é a base, é o alicerce do Evangelho. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é o alicerce do Evangelho, querido. Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar com Ele. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! De fato, Cristo ressuscitou. É isso, amados. E quando a gente vai analisando todo esse contexto, e se um dia, se em algum momento você puder tirar um tempo para analisar toda a carta de Coríntios, faça isso com calma. E agora a gente vai voltar para o texto inicial. Com tudo isso em mente, com todo esse contexto em mente, você volta para o capítulo 13. Você vai entender por que o caminho do amor é excelente. Você vai vendo uma igreja dividida, uma igreja vivendo na impureza sexual, contendas, litígios, uma igreja fornicação, uma igreja onde a ceia do Senhor estava sendo desprezada, uma igreja que não tinha ordem nos cultos, uma igreja pregando heresias. Isso tudo estava acontecendo aqui, nessa carta. E aí quando você lê o capítulo 13, agora com esse entendimento, você consegue entender por que Paulo está falando sobre o amor. Porque a essência, o maior dom que a igreja não tinha naquele momento, era o dom de amar. Era o dom de amar. Esse era o dom que a igreja naquele momento não estava vivendo, o dom de amor, de amar. E eu quero ler com vocês de novo, olha só, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. O que está dizendo aqui? Muitas vezes, amados, se a gente não tiver amor, tudo que a gente está falando pode ser só barulho. Ninguém entende. A mesma coisa que pegar, vamos dizer, eu falei de manhã, chega aqui um alemão para pregar para nós. E ele prega em alemão e nós tudo ouvindo ele pregar. Ninguém vai entender nada que o alemão está falando. Ele começa a falar, ia pregando em alemão, e nós aqui, o quê? O que ele está falando? Só se alguém entendeu o alemão, Mas senão nós vamos ficar tudo aqui olhando para ele e não entendendo nada. Mas às vezes, se ele só fizer um gesto de descer e só dar um abraço, só. Aquele abraço, às vezes, vai trazer uma mensagem mais poderosa do que tudo que ele tentar falar aqui em cima. Só. É o que a gente tem feito na Real School, A gente vai nas escolas, a gente vai lá para amar aqueles alunos. E no final a gente só faz assim, quem quer receber um abraço? No final das nossas ministrações. A gente fica lá, põe o pessoal na frente. Quem quer vir receber um abraço? Aí vem um por um, vai se levantando. Às vezes meio envergonhadinho, daqui a pouco eles vêm. A gente só abraça eles. Eles começam a chorar, e chorar, e chorar. É só isso, querido, um amor ali, um abraço. Não é nada muito difícil, é só a gente abraçar aqueles alunos. Ele não fala às vezes muita coisa, Às vezes você só abraça, ela só quer chorar no teu ombro, só isso. É uma pessoa que só quer chorar no teu ombro. É só isso que ela quer. Ela não quer que você fique falando. Ela só quer que você fique, às vezes, só calado para ela poder abraçar. Às vezes o silêncio, querido, vale mais do que muitas palavras. Então, querido, é isso.
Ele vai dizer no versículo 2, ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Então não adianta ter títulos, profeta, pastor, mestre, evangelista. Se não tiver amor, querido, isso não vale nada. Nada, nada, nada. Ele vai no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo, olha isso, você entregar seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amado, existe muita caridade no mundo, né? Pessoas que fazem grandes doações, milhões e milhares, e doam, isso é bom, querido. Fazer isso é bom, caridade, ajudar é bom. Só que o problema é onde? Quando às vezes a motivação não é o amor. Se eu estou fazendo algo que é para mim aparecer, né? Eu vou dar uma grande oferta lá, né? Para mostrar que eu sou generoso. Para mostrar que eu sou generoso. Não é pelo amor. Aqui fala, né? Entregar o próprio corpo para ser queimado. Tem aquelas pessoas que acreditam, né? Os islâmicos, eles acreditam que se eles botar uma bomba neles mesmos, eles saem. Volta e meia vem uns atentados loucos aí, né? Eles acreditam que se eles foram lá e se matarem, eles vão ter, né, eles vão ter uma vida boa. É o que eles ensinam. Então eles botam uma bomba neles e vão lá para o meio do povo e se matam. Uma bomba para se explodir. E mata um monte de gente inocente. Mas eles creem naquilo. Eles acreditam que aquilo vai fazer bem para eles. Mas é uma loucura, mano, porque quando ele se mata, ele vai descobrir depois que ele está parando no inferno. Imagina que loucura, querido. Mas tem pessoas que acreditam. Assim como tem muitos que também no nosso meio acreditam em muitas coisas que não são verdade. E que se nós tivermos o amor de Deus, nós vamos conseguir trazê-las de volta. E para a gente ver aqui, olha só, o amor é o quê? O amor é paciente. E agora eu queria que você analisasse sobre essa perspectiva do amor. Nós temos, isso no nosso coração. A paciência no amor. O amor é benigno, o amor faz o bem. O amor não arde em ciúmes. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, mas o amor ele tem ciúmes. Porque o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. Mas a Bíblia fala que ele não arde em ciúmes. O que é um ciúme doentio? Ciúme doentio não é de Deus. Agora o ciúme, eu tenho esse ciúme da minha esposa, que ela tem de mim também. Mas é uma coisa normal. Né? Porque eu confio nela. Não é aquela coisa doida que eu estou toda hora lá, onde é que você está? O que você está fazendo? Né? Me dá teu celular aqui. Por que tu falou com aquele cara lá? Por que tu olhou para aquela pessoa assim? Né? Não arde em ciúmes. O amor, não se ufana. O que é isso? O amor não se orgulha, não é vaidoso, não fica se exibindo, né? O amor não se ensoberbece, não é orgulhoso, né? Se achando. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Olha só que profundo isso, né? Eu gostei muito uma vez, não lembro quem que falou isso, que o amor, ele não escraviza. O amor, ele libera. O amor, ele não escraviza ninguém. Tem muitas pessoas, queridos, que vivem num relacionamento abusivo. Muitas pessoas que vivem num relacionamento abusivo. E eu falo isso muito para os jovens que ainda vão querer casar, querem ter família. Cuide com relacionamentos abusivos. Porque o amor, olha o que é o amor aqui, segundo a palavra de Deus. O que é o amor? Que uma geração fala de amor, mas não sabe o que é. Então olha para a Bíblia o que é o amor. E procure alguém de Deus segundo o que está escrito. Não vai se relacionar com alguém só por causa da beleza do corpo. Procure padrão bíblico na vida da pessoa. O amor, ele não procura seus próprios interesses. Mas o amor, ele se doa, ele se entrega. O amor não se exaspera. O que é isso? Ele não é colérico, enfurecido, irritado, provocativo. Né? O amor não se ressente do mal. Não fica magoadinho, ressentido, né? Não se ressente. O amor não se alegra com a injustiça. Muitas vezes quando alguém está indo mal, a pessoa, eita glória, a pessoa ainda dá uma glória ainda, né? Deve ficar feliz quando alguma coisa dá errado na vida do irmão, né?
Talvez nem fala, mas lá no coração fica feliz, né? Bem feito. Não, ele não se alegra com a justiça. Quando alguém está passando uma justiça, ele fica indignado com a justiça. Não, irmão, o que está acontecendo? Por que aconteceu isso com você? Mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha aí o alicerce desse amor. Ele sabe sofrer, mas ele também acredita. Ele vai até o fim. Ele sabe esperar. Ele sabe suportar. O versículo 8 vai dizer que o amor jamais acaba. Hoje muitas pessoas falam assim, né? Para terminar um relacionamento. O amor acabou. Aí usa como justificativa. O amor acabou, eu vou procurar um outro relacionamento. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. O amor, ele pode se esfriar, mas nunca acabar. Você vê a pessoa estar num casamento com dificuldades no relacionamento, ela pode ter esfriado o amor, mas não acabou. Não acabou. É o que Jesus vai falar para a igreja de Efésios. Olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Volta para onde vocês caíram. Ou seja, nós precisamos retornar, porque o amor ainda está lá. Você pode voltar para o primeiro amor no teu casamento. Tanto que o primeiro milagre que Jesus opera é dentro de um casamento, onde ele vai trazer o vinho de novo. Porque o vinho tinha acabado, mas ele vai lá e transforma, né? O vinho volta. Então, se você, amados, entender, a Bíblia fala, Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, se o teu amor está esfriado, você pode restaurar ele de volta. E para fechar aqui, amados, para nós encerrar, eu quero usar uma palavra de Jesus. Só para a gente ler um último versículo. Em João capítulo 13, no versículo 34 e 35. Ele vai dizer assim, em João capítulo 13, o 34 e o 35. Nesse versículo eu vou encerrar aqui, irmãos. Jesus falando aos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Presta atenção no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns aos outros. Sabe como nós temos que ser conhecidos pelo mundo? Não é porque você é um profeta, não é porque você tem um pastor, não é porque você é um líder de louvor, não é porque você é líder do Na Real, não é porque você é líder dos casais, mas você tem que ser conhecido. Nós sermos conhecidos porque somos os discípulos que amam. Se Luiz Alves olhar para a igreja, a nossa igreja, ela vai olhar lá, tem pessoas que amam. É assim que a gente vai ser conhecido, amém? Se coloque de pé, vamos orar. Eu não vou fazer nenhum apelo nem nada, só quero orar com você, para nós encerrar. Eu vou chamar o pastor aqui também, fazer o encerramento. Posso encerrar? O pastor? Não? Então eu quero orar com você. Feche os teus olhos, queridos. E nesse instantezinho, examine o teu coração por um momento. Será que você está amando de verdade? Analisando a igreja de Corinto e todos os problemas que ela estava enfrentando. Será que algum desses problemas nós estamos passando também? Na divisão, na impureza, em litígios, em fornicação, em problemas entre irmãos, enfim. Se você identificou no teu coração, querido, isso aqui eu não estou te julgando, eu só estou aqui fazendo você pensar. Você pode nesse momento buscar o arrependimento e dizer: Senhor, restaura o meu amor. Restaura o meu coração. Senhor, nós queremos orar nessa noite, Senhor, para que cada irmão e cada irmã receba aqui, Deus, a cura no seu coração. Nós todos precisamos. Nós todos. Nós temos visto pela Tua palavra como a igreja de Corinto estava sofrendo com problemas de divisões, de brigas, de contendas. Eles não estavam conseguindo se entender. Mas nós queremos pedir: Senhor, nos ensina a amar uns aos outros. Nos ensina, Senhor, a andar em amor, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Eu quero pedir, Espírito Santo, nos ajude a andar por esse caminho. E se há necessidade de liberar perdão, se há necessidade, Senhor, de ter uma conversa, quem sabe, com algum irmão, que isso aconteça. Às vezes num momento de café: olha, eu vou tomar um café com você, eu quero conversar com você.
E ali haver um conserto, ali haver uma cura. Eu quero liberar essa palavra de cura nessa semana sobre toda a igreja. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus.